te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso disso. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, dá-lo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. entra na minha casa, Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. como Zaqueu. Boa noite, sejam todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Gina, neste dia 24 de maio. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar sobre o capítulo 25, Buscar e Achareis. Mas vamos, depois desta introdução musical do Paulo, pedir aos senhores, se desejarem, para que fechem os olhos, elevando este pensamento a Deus, evocando o dirigente da nossa reunião, o Espírito Protetor, os Espíritos Amigos, pedindo a Jesus, a Deus nosso Pai, que possa envolver todos aqueles que aqui estão hoje, encarnados e desencarnados, que possamos sair daqui hoje mais energizados, com mais coragem, com mais fé, com mais ânimo. Que Maria, nossa mãe, a mãe de todos nós, que o nosso Pai José, os Espíritos Amigos, o nosso anjo da guarda, nos ajude e envolva toda a fraternidade espírita Gina em bons fluidos, em um clima de paz e de harmonia. Que assim seja. Muito bem, vamos dar continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, não vos canseis pelo ouro. Então está escrito aqui: não possuais ouro, nem prata, nem leveis dinheiro nas vossas cintas, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: paz seja nessa casa. E se aquela casa, na realidade, o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sairdes dessa casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos afirmo isto: menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade. Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15. Portanto, Jesus aqui está orientando seus discípulos, seus apóstolos,
que já haviam recebido as informações do Evangelho de Jesus, que já haviam ministrado curas, que já haviam ajudado, está convocando-os para que eles possam levar o Evangelho para outros rincões, para outras cidades. E ele nos diz: não vos canseis pelo ouro. Imagine os senhores e as senhoras se os apóstolos, os discípulos, ficassem esperando enriquecer ou tivessem uma determinada quantia de dinheiro para sair pregando o Evangelho. Não ia dar certo. E ele, portanto, com esta informação, ele está incentivando aos seus discípulos, aos seus apóstolos, para manterem a fé em Deus, para manterem a fé na providência divina, que a providência divina não os abandonaria. Portanto, eles escolheriam as cidades, eles escolheriam os rincões, os lugarejos, aonde iriam pregar o Evangelho de Jesus, acreditando na palavra de Jesus, confiando em Deus e na providência divina, que nunca nos abandona. Eles, obviamente, seriam recebidos, porque à medida que eles iam caminhando nas estradas, à medida que eles iam se direcionando para as cidades, obviamente que eles não estavam sozinhos. Se cada um de nós temos o nosso anjo da guarda e os Espíritos, e o livro dos Espíritos nos explicam que cada um de nós temos o nosso anjo da guarda, que ainda é impossível nós deixarmos de ter este Espírito protetor ou anjo da guarda num mundo de expiação e de provas. Enquanto eles estavam caminhando, é lógico que o anjo da guarda, os Espíritos protetores e todos os Espíritos que trabalhavam com Jesus, que estavam colaborando nesta fase de transformação da humanidade, estavam preparando o caminho, estavam inspirando aqueles daquelas cidades que iriam receber. Mas é claro que nós não vamos contentar ninguém, nem Jesus mesmo contentou. Portanto, muitas vezes que eles chegavam nas cidades, eles não eram bem recebidos, e outras vezes eles eram bem recebidos. Jesus, com isso, quer dizer: confiem na providência divina. Confiem, Deus nunca nos abandona. A nossa desconexão com Deus é causada por nós mesmos, porque Deus, ele está presente no universo. Deus nos vê constantemente. Quando nós estamos deprimidos, quando nós estamos insatisfeitos, quando nós estamos pessimistas, quando nós não estamos com esta fé inabalável, com a fé vacilante, nós nos desconectamos de Deus. Mas quando nós voltamos a essa conexão com Deus, obviamente que Deus nos inspirará através dos Espíritos amigos, através do anjo da guarda. Mas ele, Jesus, ainda nos disse aos seus apóstolos: não se preocupeis se as pessoas não querem ouvir, você sacode a poeira do vosso pé e siga adiante. Siga adiante, porque muitos não quererão ouvir, outros ouvirão. Ou seja, não se importe, siga em frente, porque vocês têm a consciência de que vocês estão pescando homens, vocês têm a consciência de que estão trabalhando para um reino de paz, um reino de amor. É claro que Jesus sabia que os seus ensinamentos, quando ele disse: amai aos outros, fazei aos outros como gostaríamos que os outros vos fizessem, não mais agora o olho por olho, dente por dente, mas o amor. Mahatma Gandhi disse: se nós continuarmos olho por olho, dente por dente, daqui a pouco ninguém tem mais olho. Não é verdade? Ou seja, Jesus precisava lançar as balizas do Evangelho, as balizas, as colunas, colocar as colunas deste mundo novo. Ele sabia que o homem não compreenderia de pronto as suas informações. Mesmo assim, ele lançou a baliza deste mundo novo, convocou os discípulos e os apóstolos, dizendo: confiem na providência divina, não se preocupeis, não vos canseis pelo ouro, Deus vos ajudará. Mas é claro que, sem dúvida, muitos não quererão ouvir, ou seja, que eles deveriam respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Allan Kardec pergunta: se nós temos a liberdade de pensar, também temos a liberdade de agir em O Livro dos Espíritos? Não me recordo exatamente a questão. E os Espíritos dizem: claro, todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Portanto, quando os apóstolos e discípulos iam pregar, muitos não quiseram ouvir, muitos escorraçavam esses apóstolos e discípulos dessas cidades. O Espírito de Verdade, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu,
como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Ou seja, os Espíritos do Senhor vêm iluminar os olhos aos cegos, mas tem muito cego que não quer ver. Então o que adianta? Não adianta. Vamos respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Assim também o Espiritismo. Nós não estamos aqui dizendo que o Espiritismo é a salvação da salvação. Nós dizemos e pregamos que fora da caridade não há salvação. Então não adianta nós nos dizermos espíritas, nos dizermos católicos, ou nos dizermos protestantes, ou dizermos que o Espiritismo está com a verdade. O Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião. Uma filosofia porque nos explica de onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde nós vamos. Nos explica as causas dos sofrimentos, nos explica a lei de ação e de reação, nos explica que Deus é Pai e nos perdoa e não vai remeter uma pessoa para sofrer no inferno eternamente. O Espiritismo é uma religião porque nos relembra os ensinamentos de Jesus, a moral do Evangelho de Jesus, né? E é uma ciência também que nos explica como nós podemos desenvolver a mediunidade, como nós podemos entrar em comunicação com os Espíritos. Claro que se nós formos espíritas vamos compreender melhor o sentido da vida, mas nós dizemos, não basta ser espíritas, é preciso praticar a caridade. É preciso amar, é preciso respeitar o cidadão. Por isso que há muitas pessoas que são ateus, são caridosos, são boas, melhores do que pessoas religiosas. Há muita religiosidade no mundo. Há muita religiosidade, mas poucas pessoas religiosas, poucas pessoas que amam. Portanto, nós precisamos respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Lógico, não vos canseis pelo ouro. Quando Jesus quis dizer isso, nós também podemos captar essas informações para o nosso dia a dia. Afinal de contas, qual é o sentido da nossa vida? O que nós estamos fazendo aqui? Não é? Qual vai ser a nossa obra? Uma pessoa realmente morre, né, quando ninguém mais lembra dela. Verdade ou não? Jesus morreu há mais de 2000 e tantos anos, mas Jesus está vivo no nosso pensamento, na nossa vida, porque a sua obra é constantemente lembrada. Uma pessoa morre quando ninguém mais lembra dessa pessoa. Então, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Qual é a nossa obra que nós vamos deixar? É importante nós não confundirmos pessoas famosas com pessoas importantes. A minha mãe é importante, mas não é famosa. A minha mãe para mim é tudo, né? Me ensinou o Espiritismo, me levou na casa espírita, me suporta até hoje, né? me aconselha. O meu pai e a minha mãe são pessoas importantes, mas não são pessoas famosas. Há pessoas famosas que não são importantes, que se não fossem famosas também, não fariam o menor falta. Ou seja, a enfermeira que está no hospital é uma pessoa importante, o médico que está no hospital é importante, mas não é famoso. Portanto, é necessário que nós pensemos qual é a obra que nós vamos deixar, como nós podemos contribuir, né, na formação moral, né, como nós podemos contribuir como nós podemos contribuir para conosco mesmo, no nosso desenvolvimento intelectual. O que nós podemos deixar? Talvez nós nunca vamos ser pessoas famosas, não importa, mas é importante nós deixarmos a nossa contribuição. Não vos canseis pelo ouro, por quê? Porque a verdadeira propriedade, como diz Jesus, é aquela que a traça não come. Repitam, é aquela que a traça não come. Muito bem. É aquela que o ladrão não rouba. E aquela que a ferrugem não corrói. Portanto, a nossa verdadeira propriedade são os nossos bens espirituais, são os nossos bens intelectuais, é o nosso conhecimento, não é? O nosso conhecimento é aquilo que nós praticamos no dia a dia. Na faculdade, muitas vezes, somos encharcados por informações. São informações que nós recebemos, que nós, muitas vezes, não utilizamos no nosso dia a dia. Mas o conhecimento não. O conhecimento é aquilo que nós utilizamos no nosso dia a dia. Portanto, a vida é uma constante busca de conhecimento. Conhecimento que nós possamos aplicar no dia a dia, que melhore a nossa situação como espírito encarnado e a situação
do mundo em que nós vivemos. Ora, não vos canseis pelo ouro, significa que nós devemos dar o determinado valor à posse dos bens materiais. Não é? Porque há pessoas que não compreendem o sentido da vida, que não compreendem de onde vieram, por que aqui estão e para onde vão, que apenas querem se aproveitar dos bens materiais, que não compreendem que tudo que nós recebemos, inclusive o nosso corpo, é um empréstimo de Deus, que pensam que a vida é eterna, pensam que não vão morrer. Eles vão morrer, mas eu também vou. Todos nós que estamos aqui vamos morrer. Mas, em verdade, a morte não existe. O Espiritismo matou a morte, entre aspas. Claro, porque o Espiritismo vem nos demonstrar a existência do mundo espiritual através da mediunidade, através da comunicação dos espíritos, né? Médiuns que recebem comunicações, né, de poesia que não são poetas, médiuns que recebem comunicações de filhos que desencarnaram antes do pai e da mãe, dando detalhes da desencarnação, dando detalhes da vida familiar que o médium totalmente desconhecia. O Espiritismo veio nos mostrar que há vida, existe vida após a morte do corpo. Mas essas pessoas se cansam pelo ouro, pessoas que lutam para ter a posse dos bens materiais, não importando os meios, não importando os fins, melhor dizendo. Os fins podem ser qualquer fim, mesmo que sejam fins ilícitos, mesmo que sejam fins escusos, mesmo que sejam fins que não são éticos, mas eles chegando no lugar onde eles querem, para eles está bom. Mas o Espiritismo veio nos mostrar e demonstrar a lei de ação e de reação, ou seja, nós temos a liberdade de semear. Vamos semear o que quisermos, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas nós vamos o quê? Responder pela nossa plantação, não é? Portanto, é importante que nós tenhamos esta ideia em nossas mentes, é importante que nós possamos dar o valor necessário aos bens materiais, não nos cansar pelo ouro. Cientistas modernos lançam telescópios na atmosfera para observar as mudanças, as variações geológicas, tentando prevenir os terremotos, tentando prevenir os tsunamis. Fazem de tudo que a moderna tecnologia possui, utilizam-se das modernas tecnologias para evitar os tsunamis, para evitar os terremotos, para evitar as catástrofes naturais. Cientistas vão até a boca dos vulcões, até a boca do vulcão, tentando prever quando vai haver uma nova erupção, tentando evitar os desastres naturais. Mesmo assim, os tsunamis ocorrem, matam milhares de pessoas, os vulcões explodem, há outras catástrofes naturais, outras tempestades, outros ciclones que dizimam milhares e milhares de vidas. Mas isso no aspecto material falando. Quantos vulcões estão dentro de nós mesmos? Quantas erupções vulcânicas são causadas por nós mesmos pelo ódio? Essas labaredas internas que consomem a nossa energia. Quantos tsunamis internos nós criamos pelo nosso pensamento, envolvendo aqueles que vivem conosco, dentro do nosso próprio lar e na sociedade, em tsunamis, em ondas negativas, em energias negativas. Quantos terremotos são causados no seio de uma família, pela própria invigilância do marido que traiu a mulher, ou da esposa que traiu o marido, causando um terremoto, destruindo uma família que foi toda estruturada no mundo espiritual, para que as criaturas pudessem se unir, para que as criaturas pudessem superar as suas dificuldades, e que através
desta família pudessem avançar, evoluir. Estes terremotos causados pela nossa própria invigilância. Por isso que Jesus nos disse para que possamos amar aos outros, para que possamos fazer aos outros como gostaríamos que os outros nos fizessem. Vale nós memorizarmos estas informações de Jesus para que possamos conter estes nossos tsunamis internos, estas erupções vulcânicas, estes terremotos que nós mesmos causamos. Diz o Dr. Bernie Siegel em um livro Amor, Medicina e Milagres, que a mente ela influi muito no organismo da pessoa. Quando nós estamos otimistas, quando nós pensamos no bem, quando nós pensamos no belo e no nobre, nós estamos enviando uma mensagem para as nossas células: viva! Quando nós estamos pessimistas e negativos, estamos enviando uma mensagem para as nossas células: morra! E isso também está de acordo com os físicos quânticos atuais. Quando nós estamos pessimistas, geramos uma energia semelhante ao movimento de elétrons que destroem a nossa célula. E quando estamos positivos, geramos uma energia semelhante ao movimento dos fótons que agregam as nossas células. Mas Joana de Ângeles, através da obra de Divaldo Pereira Franco, nos diz: quem guarda mágoa, ressentimento e ódio está guardando lixo moral, não é? Lixo moral que vai acabar nos prejudicando, vai acabar fazendo com que nós adoeçamos. Mas, obviamente que Jesus nos disse: não vos canseis pelo ouro e pela prata, pelo bronze, porque se nós analisarmos, ele mesmo disse sobre o templo de Salomão: aqui não ficará pedra sobre pedra. E o templo foi destruído. O que aconteceu das grandes estátuas do Colosso de Rhodes, dos jardins da Babilônia, que tinham mais de 90 metros, não é? Das grandes obras arquitetônicas de Roma, das grandes obras arquitetônicas da Grécia, das grandes obras feitas pelo homem, todas praticamente foram destruídas, não sobrou pedra sobre pedra. Não é? O que aconteceu dos grandes reis, aqueles que passaram com o carro da guerra, dizimando as populações, aqueles que se ostentavam o poder temporal, eliminando as pessoas, o que aconteceu com todos eles? Todos morreram. Apesar de toda a posse material, apesar da expansão, não é? Alexandre Magno morreu, Júlio César morreu, não é? Entre outros, Átila morreu, entre outros, todos morreram. E todos nós vamos morrer, portanto, nós estamos aqui de passagem e é importante nós darmos o valor ao dinheiro que ele merece. Não é? O dinheiro, ele não é bem, não é bom, nem mal, assim como a internet. O que nós fazemos na internet, há muitas coisas boas na internet e muitas coisas ruins. A internet não é boa nem mal, é o uso que as pessoas fazem da internet. O dinheiro não é bom nem ruim, é o uso que as pessoas fazem do dinheiro. O dinheiro pode ser um ótimo instrumento do progresso, mas pode também ser um ótimo instrumento de desgraça. Quando a pessoa tem o dinheiro, quando a pessoa se envolve com a luxúria, quando a pessoa se envolve com a prostituição, quando a pessoa se envolve com o sexismo, quando a pessoa se envolve com as drogas, quando a pessoa se envolve com, enfim, com outras coisas, com as paixões dissolventes, porque tem dinheiro, é um instrumento de perdição, não é? Portanto, o dinheiro não é bom nem ruim, o que é ruim é o abuso do dinheiro, é o mau uso do dinheiro. Quando nós estávamos estudando este capítulo, não vos canseis pelo ouro, nós nos lembramos de uma história que Divaldo conta em uma de suas palestras, uma história real, que aqui vou trazer aos senhores, obviamente, ao sabor da minha lembrança e da minha emoção. Divaldo terminou a palestra e chegou uma criatura a ele, um homem, e perguntou a Divaldo: Divaldo, tu realmente é feliz? E o Divaldo respondeu: claro, eu sou feliz. Mas tu realmente é feliz? Tu não tem problemas? Espera só um pouquinho. Eu sou feliz, mas claro que eu tenho problemas. Todo mundo tem problemas. Quem não tem problemas?
Mas como você pode ser feliz com problemas? Ora, porque eu tenho os problemas. Eu, quando vou para a mansão do caminho, me reúno com os diretores, a gente avalia, a gente senta, a gente pondera, nós tomamos as decisões adequadas, as decisões baseadas no Evangelho de Jesus. Se está faltando recurso, nós vamos buscar recursos. Se são problemas de comportamento, nós vamos avaliar o comportamento das criaturas. E através do Evangelho, através do diálogo, da conversa, nós resolvemos. Quando eu saio da mansão do caminho para fazer as palestras, sei que as pessoas que estão lá são aptas e competentes para resolver os problemas, e eu não carrego os problemas de lá comigo, porque também tenho os meus particulares, mas os meus eu vou dominando, vou corrigindo, vou levando e vou vivendo a vida. Quem não tem problema é o esquizofrênico, porque o esquizofrênico é um problema das outras pessoas. Mas, Divaldo, eu sou um homem milionário. Ah, pois não, que bom. Este momento em que nós estamos aqui conversando, eu devo ter ganho mais de 10 mil dólares. Que ótimo. Mas, Divaldo, apesar de ser milionário, eu tenho um câncer no estômago. E este câncer não me faz com que, não me permita que eu possa comer qualquer coisa. E o Divaldo falou, poxa, mas eu não tenho esse câncer, mas eu posso comer qualquer coisa. Mas, Divaldo, eu tenho uma mulher fantástica, maravilhosa. Mas os médicos me dizem que eu tenho basicamente 3 meses de vida. Ah, o senhor tem 3 meses de vida? Mas por que o senhor não muda os hábitos? Não é? Eu sou empresário, eu sou milionário. Bom, o senhor podia mudar os hábitos. O senhor podia pagar melhor os funcionários. Não é? Eu pago um salário mínimo. O senhor paga um salário mínimo? Eu pago. Mas um salário mínimo, eu pago um salário mínimo porque é da lei. Mas aí o Divaldo falou, mas a lei é injusta. A lei é de um salário mínimo. O senhor pode pagar mais. Além do mais, o senhor pode distribuir os lucros. Então mude os hábitos. E digo mais, o senhor tem 3 meses de vida. Se não distribuir os lucros, se não mudar os seus hábitos, sabe o que vai acontecer? A sua mulher é jovem, a sua mulher é bonita, e ela vai se casar. Mas ela vai se casar, claro, porque os homens se casam e as mulheres não se casariam porque ela é viúva. Vai vir um rapazote de praia, musculoso, bonitão, jovial, vai passar a mão na sua mulher e vai casar com ela. Quando ele falou isso, o homem se tocou. Não se tocou porque ele ia distribuir os bens, porque ele tinha que mudar o hábito. Ele ficou preocupado com o musculoso de praia, que ia passar a mão no seu dinheiro e ia passar a mão na sua mulher. Bom, e aí sim, continuaram a conversa. Isto era no Rio de Janeiro. Depois de 1 ano, Divaldo voltou ao Rio de Janeiro. E já era para o camarada ter morrido, né? 12 meses, ele tinha 3 meses de vida. E o Divaldo fazendo a palestra, via a criatura lá, não sabia se era espírito encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado. Terminou a palestra, ele veio falar com o Divaldo. Bom, ele não morreu, está vivo. Divaldo, é o seguinte, hoje você vai jantar comigo. Como assim vou jantar com você? Claro, eu já falei com aquele que está lhe dando carona, e ele lhe me emprestou você para mim. Mas que audácia, como é que ele me emprestou para você? Nem falou comigo. O senhor vai jantar comigo, mas não posso, eu tenho que ir para casa, tenho que psicografar, que o Divaldo tem todo um ritual, faz a palestra, vai para casa, dorme pouco, 3 a 4 horas por noite. Mas enfim, aí ele foi jantar com esse empresário e foi na fábrica do empresário, que é uma fábrica têxtil na Baixada Fluminense. Chegando lá na Baixada Fluminense, todos os diretores estavam presentes, receberam o Divaldo, entregaram uma placa para o Divaldo. O Divaldo ficou espantado. Mas por quê? Olha, Divaldo, depois daquela conversa que nós tivemos, eu montei uma creche aqui para os filhos dos nossos funcionários. Divaldo, eu sou bom ou não sou? Eu sou bom ou não sou? E o Divaldo, não é bom, o senhor é bom investidor. Mas, Divaldo, eu aqui montei uma enfermaria com pessoas especializadas para os funcionários. Eu sou bom ou não sou? E o Divaldo, não, o senhor não é bom. O senhor é bom investidor. E o homem começou a ficar preocupado, porque era bom investidor, ele se achava bom. Divaldo, depois daquela nossa conversa, eu distribuí ações para todos os funcionários, e agora todos os funcionários, eu coloquei a nossa empresa na Bolsa de Valores, a nossa empresa de limitada passou a ser SA, e todos os funcionários, de acordo com a sua capacidade,
com as suas atividades e receberam ações da empresa e todos são sócios. Portanto, eu distribuí o lucro. Divaldo, eu sou bom ou não sou? E o Divaldo, não, o senhor não é bom, o senhor é um bom investidor. Porque a criança está na escola, filho da funcionária está na escola, o funcionário trabalha mais, o senhor ganha mais. Se o funcionário está doente e vai para casa, fica no INSS, não produz. Um funcionário vai para a enfermaria, ele é cuidado, ele trabalha mais, o senhor ganha mais. Não é? Se o senhor distribuir hoje está pagando um melhor salário, o senhor está fazendo com que o otimismo do funcionário fique melhor, não é? Que ele tenha um otimismo, eles trabalham mais, o senhor ganha mais. Então o senhor é um bom investidor. Divaldo, não tem jeito. E o Divaldo falou, não tem jeito. Porque disseram a Jesus, mestre, tu que é bom. E Jesus disse, eu não sou bom, bom é só Deus que está no céu. Nem Jesus mesmo, mestre sim, mestre eu sou, disse Jesus, mas bom é quem está no céu. Bom, muito bem. Ele, após essa conversa com Jesus, ele mudou os seus hábitos, ele não morreu, liberou-se do câncer que ele tinha, deu um determinado valor ao dinheiro, deu um determinado valor ao ouro, à prata e ao bronze, ajudando os seus funcionários, orientando os seus funcionários. Num determinado dia, ele estava trabalhando, era por volta de 9 horas, a sua esposa ligou para ele. Meu caro, é seu aniversário, você não vem para casa, os convidados já estão esperando para jantar. Puxa vida, é meu aniversário. E ele saiu. Quando ele saiu do escritório, no pátio, quando ele foi pegar o carro, ele deu de cara com uma menininha. A menininha foi até o jardim do pátio e arrancou uma rosa. Ele, quando viu isso, falou, mas que audácia, tirando uma rosa do meu jardim? Mas a menina foi até ele, deu uma rosa a ele, ao dono da empresa, e aí ele acabou achando o gesto até legal. Sentou na guia do estacionamento, colocou a menina no colo, a mãe estava um pouco mais distante, e disse, por que tu está me dando uma rosa? Porque hoje é o seu aniversário. Mas você sabe que hoje é o meu aniversário? Claro que sim, mamãe comenta comentou do seu aniversário conosco, comigo, e eu quis lhe dar esta rosa cumprimentando, estava aguardando o senhor sair do escritório. E ele ficou assim espantado, e aí veio a questão, e antes de ter todo esse movimento na empresa, de ter a creche, de ter a enfermaria, de termos transformado a nossa empresa de limitada para SA, o que a sua mãe falava de mim? A minha mãe falava que o diabo carregue. Bom, então você vê a transformação da pessoa, o valor que a pessoa dá no dinheiro, o valor que a pessoa dá no valor. E ele pegou a menina, foi com a menina para casa com a mãe e disse, eu quero pagar os estudos nesta menina. E a mãe disse, isto não é justo, porque há outras crianças que também participam, crianças ligadas à empresa, e o senhor deveria dar a bolsa para aquele que é melhor aluno. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar a bolsa para ela e vou dar a bolsa para mais cinco crianças. Bom, e aí como eles já tinham uma certa idade, eles não conseguiram ter filhos, perguntaram a Divaldo se ele concordava que eles pudessem adotar crianças. E o Divaldo falou, pelo amor de Deus, adotar criança não. Vocês já têm idade, vocês têm posses. Vocês vão adotar criança, 1 ou 2 crianças, vão colocar a criança dentro de casa, vão colocar 4 ou 5 babás, vocês não vão cuidar das crianças, quem vai cuidar dessas crianças são as babás. Então faça o seguinte, cuide de pessoas, de instituições que estão necessitando. Eles tinham posses. E esse empresário começou a cuidar de 40 meninos, numa das instituições que Divaldo indicou. Ele morreu, claro, ele morreu. Eu vou morrer, e você também, todos nós. Ele morreu, a memória dele ficou, a esposa o procurou. Divaldo, o que eu faço? Se for possível, cuide de mais. E aí cuidou de uma outra instituição, agora com 40 meninas. 40 meninos, 40 meninas. E no estatuto da empresa está descrito que enquanto houver aquela empresa socialmente colaborará com a ajuda de 80 crianças. Eu entendo que esta é uma mensagem realmente muito interessante, que se encaixa
aqui não vos canseis pelo ouro. É uma mensagem de transformação de uma pessoa que não compreendia o sentido da vida, não compreendia por que estava na vida, qual o objetivo da vida. O nosso objetivo da vida é multiplicarmos as oportunidades, né, de amor, multiplicarmos o nosso conhecimento, levarmos o amor, levarmos a fé, levarmos a esperança, que foi o que esse empresário acabou fazendo, né? Que era o que os discípulos levavam às cidades, aos lugarejos, a palavra de Jesus, a esperança de um mundo melhor, né? Ainda naquele tempo, há 2000 anos atrás, que era muito pior do que hoje, muito mais violência, as pessoas valiam menos do que os animais, as pessoas eram escravizadas, mas os discípulos, com toda a coragem, com toda a perseverança, com todo o amor, não se cansavam e confiavam na providência divina, levando a palavra de Jesus. E quando eram capturados, quando eles eram colocados no circo, quando eles eram colocados em outros locais para serem assassinados, degolados, queimados, crucificados ou comidos pelos leões, eles cantavam louvor a Deus, eles cantavam hosanas a Jesus, acreditando e tendo a certeza que eles estavam no caminho certo. Portanto, meus amigos, meus irmãos, vamos acreditar que é possível transformarmos o mundo. Vamos acreditar em nós mesmos, no nosso potencial que nós temos, primeiramente para inspirar os nossos familiares, para depois inspirarmos aqueles que trabalham conosco, para inspirarmos aqueles que estão na sociedade, amarmos primeiro o próximo, porque disse Madre Teresa de Calcutá, amar aquele que está longe é fácil. Teve um tsunami na África, um terremoto no Equador, coitado, perdeu a casa, né? Coitado, morreu. Amar, ou perdeu o pai, perdeu a mãe, se separou. Amar o que está longe é fácil, é fácil. O difícil é amar ao próximo, é amar aquele que está na nossa casa, né? Amar as pessoas que convivem conosco no centro espírita, amar as pessoas, os trabalhadores, amar todos aqueles que nos envolvem, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos odeiam, aqueles que não gostam das nossas atividades no nosso trabalho, que não simpatizam conosco. Não importa, o importa é que nós não podemos ser inimigos de ninguém. Nós não vamos contentar a todos, mas o mais importante é não sermos inimigos de ninguém. Agradeço a todos a atenção, que Deus nos abençoe e que possamos voltar para casa mais animados. Que assim seja.